A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 21, do versículo 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, vamos nos situar. Esse capítulo 21 de São Lucas já escreveu isso nos anos 80, então já tinha havido a destruição do templo, como Jesus profetizou, já tinha havido a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, da cidade de Jesus, como Jesus também profetizou, ficaria pedra sobre pedra. E Jesus continuou seu discurso profético, discurso de anunciar os fins dos tempos. Não disse o dia nem a hora, mas ele vai preparando os discípulos, os cristãos novos. São Lucas, quando ele escreveu, ele já estava vivenciando tudo isso que está escrito aqui. São Estevão já tinha sido o primeiro mártir, foi apedrejado. Inclusive São Paulo, que não era ainda cristão, era judeu ferrenho, também participou do apedrejamento. Muitos discípulos estavam presos. São Tiago, apóstolo, que foi o primeiro mártir apóstolo degolado. São Tiago é aquele que a mãe pediu para ficar no lado de Jesus, no lado direito, quando ele estivesse no reino, porque ela pensava que era um reino terreno, então de cargos, administrativos. Ela queria que o filho fosse um ministro. Portanto, esse aqui, olha, aí Jesus até disse: vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram que iam beber, mas eles não estavam entendendo muito, pensavam outra coisa. Aqui São Tiago deu testemunho, ele bebeu o cálice que Jesus bebeu, que é o derramar o seu sangue por ele, foi degolado. E aqui também Pedro já tinha sido levado a tribunal, Paulo, Silas e tantos outros missionários. Jesus alerta que não se preocupe com o que vai falar, porque eles serão iluminados. Todos seremos iluminados quando estivermos perante os tribunais, reis, imperadores, chefes, ministros, governos. Então tudo isso está aqui no Evangelho de hoje para a nossa reflexão. Aí a gente começa a entender que tanto ontem como em nossos dias, a perseguição ao bem, aos valores do reino
e as pessoas que fazem a justiça do reino acontecer é a grande oportunidade para a gente testemunhar a verdade e as nossas convicções que nós aderimos. Nos dias de hoje a gente vê também a mesma coisa. Quantas pessoas estão sofrendo perseguição, injustiça, porque elas querem ser autênticas, querem ser verdadeiras, querem ser revestidas da verdade e de muita esperança. Pode nos prender, pode nos apedrejar, mas nós estamos certos de que seremos recompensados, não é, da proteção divina. Isso é uma coisa belíssima que está no Evangelho. E olhe que todos esses 21 séculos do cristianismo que nós estamos vivendo, não é? 2000 anos de cristianismo, a gente pode dizer que é 2000 anos de martírio. Martírio, do latim, é martyrium, quer dizer testemunho. Pessoas que são autênticas, verdadeiras, dão a vida. E não é só no campo da religião não, minha gente. Eu conheço pessoas que são corretas, que hoje estão prejudicadas, porque na administração de bens, elas foram sempre verdadeiras. Pessoas que sofreram, que foram injustiçadas e que foram presas e que foram mortas porque procuraram justamente desempenhar o seu papel, a sua missão entre as realidades terrestres, dando para nós testemunhos de autenticidade. Tudo isso acontece nos nossos dias. Vocês leem as notícias, procurem acompanhar o que está acontecendo agora no mundo, não é? E nós vamos descobrindo como é incrível pessoas sofrendo injustamente prisões, perseguições, não é? Mentiras, fazem mentiras falsas contra as pessoas corretas e honestas. Então, nós temos que aprender lições do Evangelho. E eu queria lembrar aqui o que diz São Gregório, diante dessa situação do Evangelho de hoje. Porque todas essas coisas que hão de suceder não procedem da injustiça de Deus, mas têm como causa os desméritos do mundo, que as há de padecer. Nosso Senhor dá a conhecer as obras dos homens perversos, dizendo: antes de tudo isto, lançar-vos-ão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas. Os corações dos homens obscurecer-se-ão antes dos elementos. Assim, quando for confundida a própria ordem da natureza, desocultar-se-á o motivo de todas essas tribulações. Com efeito, embora a dissolução do mundo dependa de sua própria ordem interna, os homens de então, os mais perversos entre quantos já houve, com justiça serão tragados no derruído universo. Isso é São Gregório dizendo, 400 anos antes de Cristo, depois de Cristo. Então a gente conclui a nossa reflexão rezando: ó Deus, quiseste que vosso Filho unigênito carregasse as nossas dores para mostrar o valor da enfermidade e da paciência humana. Atendei benigno as preces em favor dos nossos irmãos enfermos, para que, oprimidos por dores, provações e outros males, sintam-se contados entre os bem-aventurados do Evangelho e saibam que estão unidos à paixão de Cristo pela salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 21, do versículo 12 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia,
com Monsenhor Lucas Batista.